aí, gente, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que vocês têm me pedido muito para que eu trouxesse aqui no canal, que é sobre o pecado imperdoável. Que pecado é esse? Como saber se eu já cometi? E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E sobre o pecado imperdoável também é falado lá em Mateus capítulo 12, verso 31 e 32 e Marcos 3, 28 a 30. Esse texto é dividido em duas partes. A primeira é uma maravilhosa promessa de Jesus dizendo que todos os nossos pecados serão perdoados. Adultério, assassinato, roubo, inveja será perdoado se você se arrepender, confessar e mudar. E Jesus pega o seu pecado e joga nas profundezas do mar. Não importa quão baixo o homem já tenha ido, não importa quão longe e fundo ele já tenha caído, todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. E por que será que Deus não perdoa esse pecado? Será que Deus se cansa de perdoar? Será que o homem comete tantos erros que Deus chega a dizer, não, para essa pessoa não tem mais jeito? Não. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável não porque Deus não queira perdoar, mas porque o homem que chegou a cometê-lo não quer mais ser perdoado. E Deus não entra no coração de ninguém à força. É o ser humano que tem que querer ser perdoado e, quando arrependido, se prostrar aos pés da cruz. Então Deus imediatamente envia milhares de anjos ao seu auxílio e perdoa e levanta e fortalece aquela pessoa. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Deus fala todos os dias ao ser humano através da voz do Espírito Santo, através da palavra de Deus e através da natureza. Uma consciência santificada e uma firme decisão de fazer a vontade de Deus, a mente sempre vai estar aberta a ouvir a voz do Espírito Santo. Quem presta atenção a essa voz e segue os conselhos, com certeza sempre andará em bom caminho, sempre tomará as decisões corretas, não vai ter marcas no coração e vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Mas quem continuamente ouve a voz do Espírito Santo dia após dia, mas deixa essa voz de lado, como se não preciso disso agora, eu vou fazer o que eu quero, e essa voz continua falando ao seu coração e continua falando, mas você continuamente quer fazer o que você acha que é certo, automaticamente o seu coração vai começar a ficar endurecido e não vai mais ser tão sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso não significa que Deus não quer mais falar com a gente, mas porque o próprio ser humano endureceu o coração dizendo, eu não preciso disso, eu sei o que fazer com a minha própria vida, e depois de tempos e tempos endurecendo o coração e dizendo, não, é isso que eu quero fazer e ponto final, e o Espírito Santo continuamente tocando no coração e o ser humano não querendo ouvir, é isso que acontece, o coração fica endurecido, não porque Deus não quer mais falar com o ser humano, porque Ele quer sim, Ele deu a vida dele por nós, mas porque o próprio ser humano decidiu, Deus, eu não preciso de Ti. O problema não está com Deus, mas o problema está com a gente, de talvez chegar ao ponto de não conseguir mais ouvir a voz dele por causa da nossa própria teimosia. Você aí que está se perguntando, meu Deus, será que eu já cometi esse pecado? Vou dar para você o exemplo de um pecado contra o Espírito Santo. Uma pessoa tem a mania de ficar mentindo. Ela mente e ela ouve aquela voz. Você não deveria ter mentido, isso é errado. E aí ela pensa assim, não, isso não tem problema, tudo bem. E ela vai lá, no outro dia ela mente de novo. E a voz do Espírito Santo fala novamente, filho, não minta, isso é errado. E a pessoa passa por cima, não, deixa quieto. E ela vai mentindo. Dia após dia ela vai mentindo. O Espírito Santo continuando a falar com ela, mas cada vez que o Espírito Santo fala, ela ignora essa voz como se não é tão errado assim, então deixa eu cuidar da minha vida. E é esse o problema. O Espírito Santo fala que é errado, mas a pessoa vai ficando endurecida de coração e ela começa a achar que certos pecados não são pecados simplesmente porque a consciência dela cauterizou aquilo como se fosse uma coisa boa. Então, independente do quanto o Espírito Santo fale com ela, ela endureceu o coração, ela não ouve mais e para ela aquilo não é pecado e ponto final, independente se ela já tenha ouvido muitas vezes a voz do Espírito Santo, ela é dura de coração e ela não aceita, ao ponto do Espírito Santo não ser mais sensível ao coração da pessoa e ela não conseguir mais ouvir essa voz. E você tem noção que isso é um pecado imperdoável. A pessoa chega tão longe ao ponto de ouvir tantas vezes a voz do Espírito Santo e ela não atende. Ela acha que aquilo que ela comete, não, isso não é pecado e ponto final. E ela passa tanto tempo nisso ao ponto de endurecer de tal forma o coração que Deus não tem mais espaço dentro dela e Deus não consegue mais alcançar o coração dessa pessoa.
ela não quer mais ser perdoada, porque ela acha que isso não é errado, ela não precisa de perdão por algo que a própria mente dela já cauterizou como algo certo. Por isso que existem os frutos do Espírito, que é a maior evidência de que alguém tem o Espírito Santo em sua vida. Pelos frutos a gente conhece as pessoas. Por isso que você precisa ser sensível a ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. E você que, quem sabe, estava desesperado, pensando, meu Deus, será que eu cometi esse pecado? Querido, se você continua ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo, pare com isso, filho, você sabe que isso é errado, e falando ao seu coração que, não, você precisa mudar, você não está indo pelo caminho certo, você está se afundando. Se você continua ouvindo essa voz, dê glórias a Deus, porque o Espírito Santo não desiste de você. E o seu coração não está cauterizado ainda, achando que isso realmente é certo, então ouça a voz de Deus. Pare para pensar um pouquinho na eternidade. Eternidade é o que sempre existiu e sempre vai existir. O que a gente está vivendo hoje é uma pequena pausa ridícula e insignificante no meio desse tempo, e que se a gente for fiel, se a gente seguir firme ouvindo a voz do Espírito Santo e fazendo as coisas corretas, a gente vai viver eternamente. Agora, caso contrário, a gente vai parar aqui e a nossa vida vai se resumir em uma pequena fagulha no meio de algo tão grandioso. Por isso que eu falo para você, se mantenha firme, ouça a voz do Espírito Santo, mude de vida, entenda que longe de Jesus a gente não consegue ser feliz de verdade, sempre fica um vazio dentro do coração que nada preenche, porque um coração que foi feito para o céu não se preenche com coisas terrenas, porque as coisas do mundo, os brilhos, os divertimentos, as coisas legais desse mundo são como água salgada. Você consegue matar a sua sede tomando água salgada? Claro que não. Você pode até se encher, ficar cheio, estufado, mas não vai matar a sua sede. Que hoje a nossa oração seja, Senhor, por favor, me ajude a conseguir ouvir a Tua voz, ser sensível à voz do Espírito Santo ao meu coração, que independente das coisas que eu já tenha feito, independente de quão miserável eu seja e continuo caindo em erros, que o Senhor continue falando ao meu coração para que eu possa ter forças para levantar e que eu seja sempre sensível à Tua voz. E por favor, ouça a voz do Espírito Santo quando Ele fala ao seu coração, porque sabe o que é isso? É simplesmente o eu te amo que Jesus gritou em silêncio lá naquela cruz há quase 2000 anos atrás, que atravessa os séculos e chega ao seu coração hoje. Um coração que foi feito para o céu não se preenche com coisas terrenas. Que Deus abençoe muito você e que você tenha força de levantar toda vez que você cair, que a gente continue andando com os pés na terra, mas com os olhos fixos no céu, que você seja sal da terra e luz do mundo e que brilhe por Jesus mesmo sem palavras, mas que você fale do amor dele.